Bom, para começar esse trabalho, devemos nos perguntar o que significa o arcadismo. O arcadismo é uma escola literária que surgiu na Europa no começo do século XVIII, que ficou caracterizada pela valorização da vida bucólica, do campo e dos elementos da natureza. O arcadismo também era conhecido por setecentismo, porque surgiu no começo dos anos 1700, ou neoclassicismo, devido ao interesse do retorno às tradições clássicas visto em alguns aspectos da antiguidade greco-romana, período esse que foi chamado de classicismo. Aliás, o nome arcadismo se originou de uma região da Grécia Antiga chamada Arcádia, onde supostamente era a morada do deus Pan. Os escritores árcades buscavam distanciamento da escola literária anterior, ou seja, o barroco, que era caracterizado por seus exageros e excessos. Os autores assinavam seus trabalhos com pseudônimos, que eram baseados nos pastores da poesia grega ou latina. Isso explica a presença da mitologia greco-romana e o pastoralismo nas obras. Os poetas árcades escreviam sobre temáticas relacionadas com as belezas do campo e a paz na natureza, contemplando a vida simples, o carpe diem. A crítica e o desprezo era contra a vida nas grandes cidades e centros urbanos, com toda a agitação e problemas da vida moderna. Os árcades eram formados pela sociedade burguesa da época, que repudiava o comportamento selvagem da vida social, preferindo a simplicidade do homem natural como ideal de vida, conforme representou o filósofo Jean-Jacques Rousseau. Agora, vamos às características do arcadismo. A temática árcade foi uma resposta artística às necessidades de expressão daquele momento. Sua temática preza pela valorização da vida simples, desvinculando do apego e bens materiais a uma vida luxuosa. Conseguimos perceber esse aspecto pela presença do bucolismo, ou seja, o sentimento de valorização à vida no campo. Além disso, há a valorização da cultura clássica, na presença do convencionalismo amoroso e o contraste entre a vida urbana e rural. É importante dizer que essa evasão ao campo era imaginária, uma vez que vivia-se um período de urbanização nas cidades e o movimento transitório do êxodo rural. As principais características eram visão antropométrica, busca pelo equilíbrio, sentimento pastoral, bucolismo, influência da cultura greco-latina, convencionalismo amoroso, influência dos ideais iluministas, contraste entre o ambiente urbano e o ambiente campestre, presença dos lemas árcades, como Carpe Diem, Inutilia Truncat, Aurea Mediocratas, entre outros. Os lemas árcades, retratados no último tópico, consiste na composição de expressões que remetem aos ideais da valorização da simplicidade, aspecto importante dessa escola literária. Agora, vamos falar do seu significado. O Carpe Diem significa aproveitar a vida e viver o momento. Fugere urbem, fuja da cidade, remetendo à felicidade da vida do campo em contraste com os caos urbanos. Aurea Mediocratas significa desvínculo à vida material que, segundo os árcades, era considerada uma vida medíocre, entretanto rica em realizações espirituais. Por último, Inutilia Truncat significa cortar o inútil, ou seja, afastar-se da infelicidade que o apego material pode causar. Em relação à linguagem e forma estrutural das poesias árcades, temos a presença de um vocabulário mais simples, a fórmula clássica do soneto, o gosto por decassílabos e a ordem direta da escrita, diferentemente do barroco, que prezava pelos hipérbatos. O arcadismo no Brasil. No Brasil, com as aspirações democráticas que rodeavam o continente europeu, tivemos aqui influências desses ideais, como o movimento político, como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Além disso, no Brasil, vivia-se o chamado Século do Ouro,
que impulsionava a extração de minérios. Os escritores brasileiros buscavam inspiração na literatura Arcade, que já estava consolidada no cenário internacional, mas alguns aspectos diferentes, como, por exemplo, a imagem da natureza, que era mostrada de uma forma muito mais selvagem. Embora nem toda a temática do arcadismo aborde como influência o texto histórico, a maioria dos autores arcades eram participantes do movimento político da Inconfidência Mineira. Dessa forma, nas poesias, conseguimos perceber uma vertente mais política e que anseia por um Brasil independente. Ainda na lírica, temos também a presença da poesia satírica. As cartas chilenas eram poemas que criticavam o abuso de poder, satirizavam os demandos administrativos da região mineira. Os escritores destas omitiam por autoria por meio de serem descobertos pelos dirigentes políticos. Estudiosos afirmam que as cartas assinadas por um nome falso podem ter sido escritas por Tomás Antônio Gonzaga, principal autor do arcadismo participante ativo na Inconfidência. Entre os principais autores da época brasileira do arcadismo, podem se destacar Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Silva Alvarenga, Santa Rita Durão e Basílio da Gama. E agora devemos nos perguntar também como era o arcadismo no seu lugar de origem, Portugal. O arcadismo em Portugal teve início em 1756, com a fundação da Arcádia Lusitânia na capital do país, Lisboa. Posterior ao movimento artístico do Barroco, o arcadismo português foi inspirado na Arcádia Latina, fundada em 1690. Vale lembrar que a Arcádia era a academia literária que reunia escritores empenhados em apresentar um novo estilo, já do anterior, o Barroco. De tal modo, o arcadismo esteve marcado por uma arte menos rebuscada e extravagante, que representava o movimento anterior. O arcadismo português terminou em 1825, com a publicação do poema Camões, de Almeida Garré, o qual inaugurava a nova fase, o romantismo. O maior destaque na produção arcade portuguesa foram os poemas, sendo Boccaccio um dos seus maiores representantes. A Arcádia Lusitana foi fundada pelos seus poetas A Arcádia Lusitana foi fundada pelos poetas Cruz e Silva, Manuel Nicolau, Esteves Negrão e Antônio Gomes de Carvalho, extinguindo-se em 1776. Em seu lugar, foi criada a Nova Arcádia, em 1790, em Lisboa. Agora, quem sabe pensarmos em um poema? Um poema de um brasileiro. Um poema de um brasileiro chamado Cláudio Manuel da Costa. E o poema que irei ler hoje é Soneto. Soneto 16. Quem deixa o trato pastoril amado pela ingrata civil correspondência, ou desconhece o rosto da violência, ou do retiro a paz não tem provado, que bem é ver nos campos traslado do gênio pastor o da inocência, e que mal é no trato e na aparência, ver sempre o cortesão dissimulado, ali respira o amor, sinceridade, aqui sempre a traição seu rosto encobre. Um só trata a mentira, outro a verdade, ali não há fortuna que só sobre. Aqui, quanto se observa é variedade. Ó ventura do rico, ó bem do pobre. Que tal fazermos uma análise? Vamos ver o que o poema quer dizer. O poeta, já deixa claro qual é o tema do seu soneto: a tranquilidade do campo e a corrupção da vida urbana. Sendo assim, nos primeiros versos do eu lírico, por meio de uma metáfora, o rosto da violência sintetiza o quão desastroso pode deixar ser o campo. E é
a situação do sujeito lírico, ele adverte aqueles que planejam deixar o trato pastoril que na cidade os desgostos... Eu tô cansada. Que na cidade os desgostos e as desilusões são inevitáveis. Percebe-se que estamos diante de um tema comum dos poetas neoclássicos, conhecidos também como arcadistas, que consiste basilarmente a valorização do campo, tal como fez Virgílio em Bucólicas, e no uso dos mitos neoclassicismo, conhecido também como arcadistas, que consiste basilarmente a valorização do campo, tal como fez Virgílio em Bucólicas, e no uso dos mitos greco-romanos. Assim sendo, o leitor percebe que a imagem do campo é idealizada, um local puro, inocente, onde as perturbações que acometem o viver não conseguem adentrar. Se o campo pode respirar apenas o campo, logo pode-se dizer que ele é sufocado na cidade devido à mentira e à hipocrisia. E que tal agora um poema de quem já recitamos de antemão, de Bocage, um autor de Portugal, cujo seu nome completo é Manuel Maria Barbosa do Bocage. O nome do poema é Ó Retrato da Morte, ó Noite Amiga. Como no próximo, faremos uma síntese de como se diz. Ó retrato da morte, ó noite amiga, por cuja escuridão suspiro há tanto, calada testemunha do meu pranto, de meus desgostos secretária antiga, pois manda amor que a ti somente os diga. Dá-lhes pio agasalho no teu manto, ouve-o, como costumas, ouve, enquanto durma cruel, que a delirar... Desculpa de novo. Durma cruel, que a delirar me obriga. E vós, ó cortesãos da escuridade, fantasmas vagos, mochos piadores, inimigos como eu da claridade, em bandos acudi aos meus clamores. Quero a vossa medonha da sociedade, quero afatar meu coração de Londres. Como podemos ver, não há característica do arcadismo. O poema em análise, no soneto de Bocage, pertence ao arcadismo só porque é de autor Arcade, mas apresenta características bem diferentes das nossa escola, pois fala da atração pela morte, da noite, do pranto do poeta, dos seres do além, entre outros. O poema retrata ainda o estado de espírito do eu lírico, que é horrendo e pavoroso. E essas características todas não pertencem ao arcadismo, mas ao romantismo, que veio depois, o que faz com que Bocage seja, por isso, considerado um poeta arcade pré-romântico. E aí? Nossa história terminou. Conseguiu aprender sobre o arcadismo? Talvez na próxima podemos falar de outro tema. Ok? Tchau!